Essa é a parte 11. Se não viu as outras, vai ver, ative ou seja membro. Se quiser ajudar o canal, eu agradeço. Os três patetas destroem a porta do quarto do prota. O cara fala que parece que ele já se foi. O monge fala que a equipe de vigilância disse que ele ainda não voltou desde ontem à noite. O cara se pergunta se ele mudou de quarto porque sabia que eles viriam. O monge fala que parece que não, parece que ele apenas pagou pelo quarto, mas não veio. A mulher fala que deve ter ficado maluca porque caiu igual uma patinha para a aparência dele. Diz que se encontrá-lo de novo vai esfolá-lo vivo. O cara se pergunta para onde o prota foi e o que ele está fazendo. Se pergunta se ele está por aí causando mais problemas. Corta para o clã do Paraíso Dourado, que é onde a seita King Sheng está hospedada. Aparecem dois figurantes da seita King Sheng. Um pergunta por quanto tempo eles têm que treinar. O outro responde que não tem certeza. Diz que depois da guerra as coisas ficaram bastante puxadas e todos estão preocupados. Parece ter um assassino solto por aí. Um fala para ele não falar isso para não dar azar. Então ocorre uma gigantesca explosão em uma residência onde eles estão perto. Eles vão correndo ver o que aconteceu. Um fala que ouviu sons de raios vindo da área da explosão e fala que aquela arte marcial foi o golpe perfurante da nuvem de neve. O outro se pergunta se a seita Aime entrou ali e fala que tem um ancião ali, mostra um corpo no chão. Um tempo antes da explosão, o Garça Branca estava treinando. Ele observa uma presença e pergunta quem é. Fala que já que os passos não fizeram barulho, deve ser um invasor. O prota fala seu nome. O Garça Branca pergunta por que ele foi encontrá-lo furtivamente à noite. O prota responde que qualquer um que fizer uma visita furtiva no meio da noite não tem boas intenções, e o mesmo se aplica a ele. O Garça Branca se desculpa por ter perguntado algo tão inútil. O Garça Branca diz que tem algo que ele quer perguntar caso o encontrasse. Ele pergunta se ele matou o jovem líder do clã Trovão. O prota responde que sim. O cara pergunta por quê. Ele responde que é porque precisa da seita King Sheng para seu plano. O Garça Branca pergunta se ele possui algum rancor contra sua seita. O prota responde que tem rancor com ambas as seitas Aime e King Sheng. O Garça Branca fica surpreso e pergunta se foi ele também que matou o discípulo da seita Aime. O prota fala que exato. O Garça Branca diz que o prota tem rancor contra ambas as seitas, mas eles nunca ouviram um nome Pilvol, e pergunta quem realmente o prota é. Ele responde que um assassino. A seita Aime fez dele um assassino e a seita King Sheng o tornou inimigo público em Sichuan. O Garça Branca então liga os pontos de que o prota é quem matou-o com sangue. O prota fala que isso mesmo foi ele. O Garça Branca diz que o prota cometeu um grave erro hoje. Diz que ele poderia ficar vivo se permanecesse escondido. Diz que acabará com a vida horrenda do prota. Ele parte para cima. O prota prepara as adagas e os fios, e começa o duelo entre a cobra e o Garça Branca. O prota ataca com as adagas. O Garça Branca defende algumas e vai rápido em direção ao prota. Algumas adagas estão indo pelas costas dele. Ele percebe, mas decide atacar o prota de frente. Ele se prepara e ataca. O prota fica de boa esperando o ataque. Ele levanta um dedo. O Garça Branca está quase finalizando o golpe, mas com um movimento do dedo o prota o prende com seus fios. Então prepara o golpe. O Garça Branca reconhece o golpe. O prota fala para ele mandar lembranças para a caolha. O Garça Branca fica confuso. O prota dá o golpe a queima-roupa sem dor. Volta ao presente. Os figurantes tentam falar com ele. Com suas últimas forças ele fala uma única frase. Nós criamos um monstro. E depois disso, ele vai jogar no Vasco junto com a caolha. Os figurantes estão desesperados, falando que é a seita Aime, que a seita Aime assassinou o Garça Branca. Os discípulos falam que vão ter sua vingança e que não podem ficar parados. O prota está de boa vendo isso. Uma faísca foi o suficiente para causar um banho de sangue em massa. Pessoas começaram a se matar dia e noite sem parar. A suspeita de que talvez alguém estivesse por trás disso logo desapareceu. Ninguém mais se importava. Tudo o que queriam era matar os inimigos em sua frente. A guerra está sendo caótica. Aparece a Sohan com a roupa manchada de sangue, falando que aquilo é um inferno na terra, perguntando como algo assim aconteceu. Aparece o líder dos mercenários. Ele fala que tem algo a dizer sobre os assassinatos que aconteceram recentemente e sobre uma pessoa chamada Pilvol. A Sohan se toca. Aparece a anciã dando um soco na mesa, com lágrimas nos olhos. Ela diz que a caolha era tudo para ela e que não acredita que ele a matou. Muito irritada, ela pergunta se tinha dito que o nome do assassino era Pilvol e que o assassino que matou com sangue 7 anos atrás sobreviveu e que foi ele que fez a seita Aime e King Sheng se matarem. A figurante diz que ao menos é o que a senhora Yong acredita. Essa Yong é a Sohan. A anciã pergunta como algo assim aconteceu. Ela fala que aceita King Sheng passou as artes marciais deles, mas como ele aprendeu o golpe perfurante das nuvens de neve?
A figurante diz que não passa de um palpite, mas uma das pessoas que morreu na caverna subterrânea sempre carregava uma cópia da arte secreta com ela, e acreditam que ele tenha aprendido a técnica com aquela cópia. A anciã fica extremamente irritada e pergunta por que ela carregaria uma cópia de uma arte secreta por aí. A figurante, com medo, responde que por enquanto só consegue pensar nisso. A anciã fala que aceita que Shen nunca aceitará uma desculpa dessas, então eles têm que capturar o assassino chamado Pio-Vol. A figurante diz que ia fazer isso, mas a anciã diz que ela mesma vai capturá-lo e irá puni-lo pessoalmente pelo grande pecado de zombar da grande seita Aimei. Na Rua dos Ferreiros, um cara está tendo seu pulso torcido. O prota fala que o lugar não mudou, ainda estão fazendo armas que matam humanos. O cara que fez as adagas fantasmas está lá estirado no chão. O prota fala que aqueles FDP causam sofrimento nos demais enquanto se consideram tão nobres, e fala para o ferreiro decidir como ele deve lidar com aqueles caras. O ferreiro fala que fará o que ele desejar, contanto que mate todos eles. Alegremente, o prota aceita, torce o braço do figurante, fala que aquela escolha foi dele e manda ele dar uma boa olhada com uma adaga. O prota explode o crânio do figurante. O ferreiro fica em êxtase, enquanto o prota e o ferreiro vão andando. Os fios e adagas vão matando geral. É um verdadeiro banho de sangue. O prota fala que aquela é a arma que ele fez. O ferreiro diz que aquilo é realmente incrível. Ele diz que não consegue acreditar que a arma que ele fez possui tamanho poder, e diz que graças ao prota conseguiu ter sua vingança, e pergunta se o prota precisa da ajuda dele. Ele se ajoelha e, com um misto de emoções, pergunta como pode ajudar o prota. Aparece o líder do clã Trovão correndo e o ancião da seita King Sheng puto atrás dele com um golpe pronto. O cara está desesperado correndo e leva um golpe em cheio na cabeça. O figurante que estava junto pergunta por que ele fez aquilo. Também aparece o líder falando que não pode acreditar e que só pode ser mentira. Irritado pergunta por que ele fez aquilo. O ancião pergunta se ele não sabe por quê. Então, diz que foi por causa da morte do Chongyup. O líder, bravo, responde que o líder do clã Trovão não matou o Chongyup. O ancião fala que o interesse dele foi um motivo. O ancião fica sério e fala que vai explicar em detalhes para que entenda. Ele não permitirá que ninguém envolvido nisso escape com vida. Em seus pensamentos, o líder fala que não acredita que ele está tão bravo assim. Se pergunta que raios aconteceu 7 anos atrás para tudo isso estar acontecendo agora. O ancião puto pra caramba grita que 7 anos atrás eles perderam algum sangue para a seita Aimei e hoje ele perdeu o Chongyup, vulgo Garça Branca. Ele diz que o futuro da seita King Sheng está arruinado. O ancião diz que não aguenta mais. Até aquele momento, tudo o que eles fizeram foi ser pacientes, mas não conseguiram nada. Fala para não tentarem pará-lo, fala que cansou de tolerar aquelas afrontas e sai dali. O figurante diz que será perigoso se o ancião e o pai do Kun-san se juntarem. Então o líder pergunta se já não fazem 7 anos que ele está em isolamento e diz que ele não demonstrou nenhum sinal de ação em todo aquele caos. O figurante diz que o isolamento parece não ter sido suficiente para diminuir a raiva dele contra a seita Aimei e diz que se os dois se juntarem ocorrerá um banho de sangue em Zechvan. O líder concorda. O figurante diz que tem que partir, fala que o acontecimento desses eventos é estranho, ele quer ver a verdade com seus olhos. O líder diz que se é isso que ele quer fazer, e fala para ele levar artistas marciais com ele. O cara agradece. O líder diz que se achar necessário ele pode usar força para eliminar o ancião, e que eles precisam descobrir o motivo por trás de suas ações. O figurante diz que entende e não o decepcionará. O líder pergunta por que as coisas chegaram a esse ponto. Em uma pousada bem precária, 2 caras estão discutindo como é cara a pousada. São 5 moedas para passar a noite ali. O cara fala que ele não tem escolha, passar a noite sem abrigo não é uma opção. O outro, gritando, fala que todas as outras pousadas estão fechadas e aquela é a única aberta, e está cobrando o dobro do preço. Diz que Chengdu está um caos, devido à seita King Sheng Aimei. O outro fala para ele ficar quieto para ninguém ouvir. O prota está lendo um caderno e diz do grupo das nuvens negras. Seus próximos alvos são Gadosa e o monge sangrento, que são os 2 que andam com a vice-líder. Em seus pensamentos, diz que tem que reconhecer as forças e inteligência da seita Ao. Possuem um registro de todos os guerreiros, não apenas de Zechvan, mas de toda a Chengdu. Ele vai memorizar tudo, já que pode vir a usar aquelas informações mais tarde. Fala que muitos deles morreram e vários outros vão morrer, mas ele não se arrepende de absolutamente nada. Fala que aquelas são as consequências do que aconteceu naquela caverna. Começando no momento em que ele foi aprisionado, tudo o que importava para ele era sobreviver. Agora é tarde demais para voltar atrás, nem mesmo sabe como é ter outra vida. Tudo o que resta é a vida que ele possui agora. Não pode desistir dela.
Ele não vai parar até que sucumbam. Mesmo que caiam, ele continuará até o fim. Fala que não tem certeza, mas acha que o fim deste destino deve estar em algum lugar daquele incêndio. Estão socorrendo os feridos. Um cara fala para Seo-han que os medicamentos acabaram e que não sabe se podem continuar assim. Ela fala para ele não se preocupar e que ela já pediu reforços. Eles devem receber mais remédios até o meio-dia, para ele se concentrar em curá-los e recuperá-los o melhor que puder. O líder dos mercenários fala que é incrível como ela conseguiu reunir recursos, mesmo que estejam em menor número. Fala que é estranho um talento como aquele ainda não ter sido reconhecido. O cara fala que dizem que ela é o maior talento da seita em 100 anos, fala que ela é aluna da anciã e é uma pessoa muito tranquila, quase como se tivesse vivido anos em reclusão. Acredita que a anciã não estando por perto, ela demonstrará todo o talento que possui. Diz que ela é realmente habilidosa quando se trata de indicar pessoas para seus melhores talentos. A Seo-han percebe algo, continua dizendo que se ela se tornar a líder da seita em Mei, pode sonhar com um futuro brilhante. Então, geral sente a pressão. O líder diz que está sentindo a presença de um mestre. A porta se abre, a anciã entra com Drip. Os discípulos prestam respeito à mestra. O líder fala com Gadosa que o incidente deve ter sido muito grave para ela vir pessoalmente. O Gadosa concorda. A Seo-han cumprimenta a mestra. A anciã olha para ela e não fala nada. A encantadora de gados vai correndo e cumprimenta a anciã. Ela está com um sorriso no rosto. A anciã olha para ela com uma expressão séria. Em seus pensamentos, ela se pergunta por que os olhos da anciã estão daquele jeito. A anciã, muito séria, diz para entrarem. Todos vão andando. A anciã fala para o líder e o Gadosa entrarem também. O líder pergunta brincando para o Gadosa se eles têm mesmo que entrar. Ele responde que queria virar e sair correndo, mas acha que não é uma opção. O líder pede para o Gadosa ir na frente. Ele responde perguntando por que nessas horas o velho aí que tem que ir na frente, né? O líder diz que ainda é muito novo e jura que viverá uma vida longa. O Gadosa diz para ele se certificar de viver bastante para liderar o grupo. A Seo-han conta tudo o que eles sabem para a anciã. A anciã olha para a Sionha e pergunta se ela precisa dizer alguma coisa. A Sionha se assusta. A anciã pergunta qual a relação dela com o prota. Gaguejando, ela pergunta o que ela quer dizer com isso. A anciã se aproxima, pega o rosto dela e repete a pergunta. A anciã fica extremamente puta da vida, fala para ela olhar em seus olhos e que ela não gosta que mintam para ela. Pergunta por que ela fica inquieta quando o nome dele é mencionado. A Sionha fica desesperada, ela se ajoelha no chão, pede perdão, diz que não sabia que as coisas iam terminar assim. Chorando, fala que só pensou em usá-lo, não pensou que aquilo aconteceria. Fala que se designarem algumas pessoas a ela irá capturá-lo e trazê-lo ali e acabará com toda a confusão. Já que ele confia nela, ele cairá na armadilha. A anciã chama ela de patética, coloca gentilmente uma mão na cabeça da Sionha, pergunta quem pediu para ela matar o jovem líder do clã Trovão. Tudo o que ela deveria fazer era viver como uma flor no meio de homens, como sempre fez. A Sionha abre um sorriso e diz que cometeu um erro e viverá como uma flor a partir de agora. A Seo-han faz uma cara assustada e dá um grito falando o nome da anciã e da Sionha. Então, a anciã vara a cabeça da Sionha com um raio, sangue para todo lado, foi de arrasta para Jesus. Todos ficam assustados. A Seo-han fica triste, o corpo cai no chão. A anciã pergunta por que alguém como ela tentou usar o cérebro. Muito brava, a Seo-han dá um grito e libera sua energia. A anciã observa. A Seo-han diz que não havia necessidade de ter ido tão longe, ela não fez aquilo de propósito, e que não deveria tê-la matado, não importa que tipo de erro ela tenha cometido. Em seus pensamentos, o líder dos mercenários fica espantado por a Seo-han ter chegado a um nível tão alto. A anciã fala que finalmente a Seo-han está mostrando seus verdadeiros poderes. Fala que a Seo-han precisa aprender que quando se abre uma ou duas exceções, acaba tendo que repeti-las. Se cometerem um erro punível de morte, devem morrer. A Seo-han fica ainda mais brava. A anciã fala que ela vai entender quando chegar à posição dela algum dia. Diz para ela parar de agir como criança e sair dali. Manda tirarem logo aquela coisa da frente, se referindo ao corpo da Sionha. A anciã diz que o Salão das 100 Flores se originou das mesmas raízes da seita Mei. Ela diz que pegará de volta. A Seo-han morde os lábios de raiva e sai. Em seus pensamentos, o líder diz que a anciã pretendia matar a Sionha desde o início para subjugar o Salão das 100 Flores, e que ela é a artista marcial mais forte de Szechuan, também é muito meticulosa e será mais difícil controlá-la do que ele pensou. Chama o líder dos mercenários e diz que precisa mobilizá-lo, fala com ódio que quer que o grupo das nuvens negras vá atrás do prota. Em uma floresta, aparecem dois figurantes carregando algo em uma maca. Eles deixam no meio da floresta.
Um diz para jogar por ali que cachorros selvagens ou algum animal da montanha vai comer. O outro concorda e fala para voltarem. Começa a chover. Um pé aparece perto do corpo, mostra que era a Sionha. Quem foi atrás dela foi o Prota. Aparecem umas pedras empilhadas. O Prota fez o túmulo para ela, senta do lado do túmulo, fala que não vai se desculpar porque os dois estavam usando um ao outro, mas se certificará de vingar fazer quem fez aquilo pagar. Ele promete e a chuva fica mais forte. Existe um termo conhecido como luto, usado para descrever o tipo de sentimento mais terrível nesse mundo, o da perda. A tristeza dos pais que perderam suas crianças. O figurante que estava falando com o líder da seita Aimei vai bater em uma casa. Quem atende a porta fica surpreso por ser ele. Pergunta o que ele quer ali, pergunta se o pai do Gunsang está. O cara fala que está, ele pede para falar que ele está ali, que ainda deve estar muito triste, mas aceita que Gunsang está em uma situação precária e precisa da ajuda dele. O cara pede para esperar um pouco. O figurante, em seus pensamentos, fala que depois do assassinato do Gunsang, o pai dele desistiu de tudo e se isolou em casa. É como se aquela casa desgastada representasse seu coração. Ele abre a porta e dá boas-vindas. O figurante pergunta como ele tem passado, se desculpa por não ter vindo antes. O pai do Gunsang fala que como poder ver ele está sobrevivendo, e diz para eles entrarem. Já dentro da casa, o pai do Gunsang fica surpreso como o assassino do jovem mestre do clã Trovão aprendeu 72 passos da espada. Sim, um absurdo. O figurante fala que isso é um pouco difícil de pedir. O pai do Gunsang fala que sabe por que ele está ali, porque o assassino é o mesmo que matou o Gunsang. As mãos começam a tremer. O figurante pergunta se o assassino que matou o jovem líder do clã Trovão for o mesmo que matou o Gunsang 7 anos atrás, o que ele vai fazer? O pai do Gunsang pergunta se ele sabe que pais que perdem seus filhos vivem uma vida vazia e que, obviamente, ele vingará seu filho. Naquele dia, os sentimentos de luto de Junpyong se transformaram em fúria. O Prota aparece perto de um poço, as adagas estão se mexendo como o vento. O Prota percebe uma aproximação, e é a vice-líder. Ela vem sorridente, dizendo que ele ficou mais bonito desde a última vez. Diz que se perguntou onde o Prota estava e não esperava que ele estaria bem debaixo do nariz do Salão das 100 Flores. O Prota pergunta o que ela quer, já que ela veio com outras pessoas, não deve estar ali apenas para se encontrar com ele. Gadosa e o monge aparecem. O Gadosa diz que ele é realmente extraordinário e que eles estavam escondendo muito bem a presença. Com um sorriso no rosto, a vice-líder pede pela última vez para o Prota se juntar ao grupo das nuvens negras. O Prota pergunta o que acontece se ele recusar. Ela diz que se ele recusar, eles vão ter que atender o pedido do cliente, o pedido é matá-lo. O monge diz que se ele quiser viver, é melhor aceitar a proposta dela. O Gadosa dá uma relaxada e pergunta se eles foram ali para matar. O Prota pergunta por que mais seria e se eles vão desistir da missão. O Gadosa diz que já conhece o Prota e o que ele fez, e que só precisa se esconder com mais afinco do que agora. Diz que eles já falaram com a seita Aimei que ele morreu, e se ele for pego mais tarde, só precisam encobri-lo, e mesmo que a seita Aimei descubra que ele está vivo, ele já terá ficado tão forte que ninguém ousaria incomodá-lo. Diz que seu cliente é a seita Aimei e que o Prota já deve saber disso. O Prota pergunta se está tudo bem atraírem seus clientes com tanta facilidade, pergunta se credibilidade não é tudo para um grupo como o deles. Ele fala que ninguém se importa com coisas tão antiquadas nesse mundo, especialmente no atual Chengdu. Fala que não odeia o Prota e que ele se junte ao grupo das nuvens negras porque ele não quer matá-lo. O Prota pensa e recusa, diz que credibilidade é importante para um assassino. Em seus pensamentos, a vice-líder fica pensativa sobre as palavras do Prota, se pergunta se alguém o contratou para fazer todas aquelas coisas em Chengdu, se pergunta quem é o cliente. O Prota se lembra das últimas palavras da Li Min. A vice-líder chega a uma conclusão, não sei como, mas o cliente dele é uma mulher, só pode haver um motivo para um homem pular na fogueira como uma borboleta quando estão envolvidos com uma mulher. O Gadosa fica surpreso diz que ele é mais sentimental do que aparenta, e a vice-líder fica com raiva, pega o chicote e pergunta que tipo de mulher ela é, prepara um golpe e manda ele responder. Ela ataca, mas o golpe não acerta o Prota, os estilhaços do golpe voltam nela. Os outros dois vão socorrê-la, ela fala que foi um truque de merda e pergunta onde ele foi. Aparece o líder dos mercenários, falando que ele disse que falar como ele seria fútil, então ele aponta e fala que está em cima do telhado, que ele está lá em pé. O líder dá a ordem para matarem ele. Então várias pessoas saem da floresta. Alguns vão atacar o Prota, que já está com os fios armados. Ele enrola alguns no dedo e já mata alguns. Fala que trouxeram bastante pessoas para matar apenas um indivíduo. O líder fala que está se perguntando se deveria ter trazido mais, e olha o tanto de gente.
O prota fala que eles vão se arrepender daquilo e que não deveriam ter se envolvido em sua guerra. Esses foram mais alguns capítulos dessa obra maravilhosa. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 11. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k. Valeu!